Qual conduta se tomar com trabalhador com caso confirmado de Covid-19? E aí, meu trabalhador chegou com um atestado médico confirmando, estou com Covid-19. E agora? O que a empresa deve fazer? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e nós estamos produzindo vários conteúdos relacionados à segurança do trabalho. Estamos com uma série de vídeos relacionados ao Covid-19. E antes da gente entrar nesse tema, eu queria te pedir só um favor. Não esquece, deixa o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que você possa receber todos os conteúdos que a gente produz. Nós estamos produzindo em média um vídeo por dia e postando no YouTube, postando no Instagram para que a gente consiga gerar um conteúdo de valor para o profissional de segurança do trabalho. Ok? Então vamos lá para a nossa dúvida. O meu trabalhador está com caso confirmado, ele chegou com um atestado, falou, olha, estou realmente com Covid, confirmou, o médico falou para mim que é Covid-19. E agora? Nós temos a portaria conjunta número 20, que ela fala o seguinte, ó, as organizações devem afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais presenciais por 14 dias, nas seguintes situações. Então, aqui ele traz nos casos confirmados de Covid-19. Só que detalhe, né, para a gente ainda fica mais fácil, porque quando o trabalhador está confirmado, antes de confirmar ele já estava com suspeita. E na suspeita ele já estava sendo atendido pelo médico, normalmente o médico já gerou um atestado. Então, quanto a isso é tranquilo, o caso confirmado é tranquilo, porque quando ele já estava com suspeita, ele já estava de atestado, provavelmente ele já estava com de atestado médico, né? Estando de atestado médico e confirmou o Covid, tá? Ele vai continuar com atestado. Não necessariamente a gente precisa deixar esses 14 dias. O que nós temos que fazer? É seguir a orientação médica. Então o médico ele vai gerar um atestado, né? Se é de 14, se é de 7, se é de 3 dias, independente, a gente vai seguir a orientação que está no atestado médico, ok? Só que o problema do trabalhador confirmado de Covid-19 não é só a questão de afastar o trabalhador. Então, é a questão também de que esse trabalhador, essa contaminação com Covid, pode ter sido inerente à atividade executada pelo trabalhador e isso ser caracterizado como um acidente de trabalho. Ah, Thiago, mas eu não concordo com isso, porque isso aí é o governo que deveria, e eu tenho escutado muita coisa, a gente tem feito bastante vídeo relacionado a esse tema também, e tem muita gente que fala, mas eu não concordo. Beleza, se você não concorda, tá ok. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o trabalhador com caso confirmado, se em algum momento ele achar que ele deveria ter recebido uma CAT, um comunicado de acidente de trabalho, e fazer algum tipo de denúncia, ou até mesmo mover um processo contra a empresa, eu vou te perguntar, a tua empresa está protegida? Você concordando ou não, não interessa. Tá? A gente sabe que os trabalhadores eles podem acionar na justiça a emissão dessa CAT. Tá? Agora você vai ter que provar na justiça. Então, eu não sou advogado. Eu acredito que você que está assistindo, se for da área de segurança do trabalho, também não é. Então, a gente precisa proteger a empresa, concordando ou não, em ser caracterizado como um acidente de trabalho ou não. Mas a gente deve respaldar a empresa. Porque se esse trabalhador acionou a empresa na justiça, nós precisamos de provas para comprovar que a empresa não expõe um trabalhador a um risco de se contaminar com o Covid-19, ok? E a gente precisa dar ferramentas ao advogado poder fazer uma defesa. Então, qual a conduta que a gente tem que fazer para proteger os nossos clientes ou a empresa no qual nós trabalhamos, tá? Então, a conduta é o seguinte. Primeira coisa, o trabalhador chegou com um atestado afirmando, estou com Covid-19, a primeira coisa que o profissional de segurança do trabalho tem que fazer é o quê? Realizar uma investigação de acidente ou doença do trabalho. E essa investigação tem que ser direcionada ao Covid-19. Então, o que você tem que perguntar nessa investigação? Você tem que perguntar para o trabalhador, você teve contato com alguém contaminado? Ah, sim. Quem? Ah, foi minha mãe. Opa!
Se foi a mãe dele, já não foi na empresa, a não ser que a mãe dele trabalhe na empresa. Tá? Ah, não, foi meu tio, foi fulano de tal. Ok? Normalmente o trabalhador ele vai te falar, muito difícil ele mentir nessas condições. Não quer dizer que não minta, tá? Mas a probabilidade é de que ele não minta, ok? Então ele vai te falar onde que ele acha que ele se contaminou. Pode acontecer casos falar, eu não sei onde eu me contaminei. Aí você vai continuar as perguntas. Você tem frequentado igreja? Você tem frequentado festas? Você tem frequentado shopping centers? Você tem frequentado escolas? Frequentado mercados, supermercados e etc. Feiras livres? A reunião na casa de família, de familiares? Então são perguntas direcionadas. Por quê? Porque se ele tem frequentado locais onde há aglomeração de pessoas, existe sim uma chance dele ter se contaminado lá e não ter se contaminado na empresa. Então são perguntas cruciais de ser feito ao trabalhador. Lembrando o seguinte também, não está aqui porque aqui já são procedimentos depois que o trabalhador está confirmado. Para a gente chegar nessa etapa, a empresa já tem que ter feito o seu plano de contingência ou o seu procedimento para evitar a contaminação com Covid-19. Então, para a gente confirmar, falar, olha, o trabalhador não adquiriu essa doença aqui na empresa, a gente tem que provar que a empresa trabalhava com a prevenção. Se você falar, não, mas eu vou fazer uma investigação, mas a empresa não tem nada, a empresa não tem um álcool em gel, não forneceu uma máscara para o trabalhador, a empresa não fez nada, o pessoal está trabalhando como se não existisse o Covid, aí é outros 500. A empresa vai estar despreparada. Aí o ideal é o quê? Comece fazendo os procedimentos primeiro. Então a empresa tem que ter os procedimentos de contingência, os procedimentos para evitar a contaminação com o Covid-19. Para a gente chegar nessa parte de investigação e dar um respaldo para a empresa. Porque não adianta você fazer uma investigação dessa, fazer todos esses procedimentos, mas a empresa também não fez nada para prevenir a contaminação com o Covid, ok? Então, voltando aqui. Nós fizemos a investigação de acidente com o trabalhador, fizemos as perguntinhas cruciais, né? Se ele manteve contato com alguém, se ele teve um contato em lugares com aglomeração de pessoas e etc. Para quê? Justamente para dar respaldo para a empresa. Depois, quando o trabalhador estiver retornando, eu sarei do Covid, o meu médico falou que que eu posso voltar a trabalhar. Qual que é a recomendação também? Encaminhe para a medicina do trabalho para fazer um exame de retorno ao trabalho. Tiago, é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas isso é uma proteção para a empresa. É um custo? Tem um investimento? Tem, mas é uma proteção. Por quê? Porque o médico da empresa avaliou o trabalhador e falou, olha, você pode voltar a trabalhar. Se por algum motivo esse trabalhador voltou a apresentar sintomas ou talvez até contaminou alguém, você vai ter um documento falando que o médico autorizou o retorno. Ou melhor, um outro trabalhador falou assim, olha, eu adquiri daquele cara que ele estava com Covid. Falou, opa, mas eu só permiti o retorno dele após avaliação médica. Então se você se contaminou, não foi aqui na empresa. Está vendo? Então, quando você manda o trabalhador para fazer um retorno ao trabalho com o médico e gera um aso de retorno ao trabalho, é uma proteção para a empresa. Aproveitando o retorno ao trabalho, normalmente a gente tem feito isso no retorno, mas não necessariamente precisa ser feito no retorno ao trabalho. A gente encaminha o trabalhador para o médico para que o médico identifique se tem nexo essa contaminação com Covid ou não. Você vai perguntar para o médico, doutor, olha, nós temos um procedimento por escrito, um plano de contingência para proteger os trabalhadores contra a contaminação com Covid. Nós temos aqui um trabalhador que está confirmado e nós fizemos uma investigação de acidente e teve esse resultado aqui, a investigação. Eu preciso que o senhor avalie o trabalhador e me diga se essa contaminação tem nexo com a atividade dele ou não. O médico vai avaliar, ok? O médico avaliando, ele vai gerar um laudo. Esse laudo vai vir com as seguintes informações. Fala, olha, esse trabalhador, a contaminação dele não tem nexo com a atividade. Tá? O médico vai atestar. Ele vai falar, não tem nexo com a atividade. Se não tem nexo, eu não faço a abertura da CAT. Eu só vou abrir a CAT, o comunicado de acidente de trabalho, quando houver nexo. Só que a maioria dos laudos não vem falando positivo, vem duvidoso. Olha, não é possível concluir aonde o trabalhador se contaminou. Então, o que eu tenho pego aqui na minha cidade é isso. Porque realmente o médico não consegue determinar.
Só que isso também não é de todo ruim para a empresa. Então veio um laudo duvidoso, qual a conduta? Você vai encaminhar esse laudo para o jurídico da empresa e pedir uma orientação. Falou assim, olha, o advogado, por favor, analise esse laudo médico e nos oriente se a gente deve ou não abrir a CAT. Se o advogado mandar abrir a CAT, abra. Se o advogado mandar não abrir a CAT, não abra. Isso vale também para os laudos que vier negativo, positivo. O médico falou, olha, é um acidente de trabalho sim. Então o que você vai fazer? Antes de abrir a CAT, mande para o jurídico da empresa. Por que você tem que mandar para o jurídico? Porque realmente tem essas polêmicas. Tem gente que fala que a contaminação com Covid não é um acidente de trabalho. Tem gente que fala que é. Tem gente que fala que não pode abrir. Tem gente que fala que tem que abrir a CAT. Então o que nós temos que fazer para nós, profissionais de segurança, também estarmos respaldados? É o seguinte, encaminhar para o jurídico. Por quê? Porque se você não encaminhar para o jurídico da empresa e você mandou a empresa abrir a CAT, aí por algum motivo teve um processo, a empresa vai falar, tá, mas o advogado falou que não precisava abrir, por que você me mandou abrir? Ou você manda a empresa não abrir a CAT, aí o trabalhador entra na justiça e ganha. Aí a empresa vai perguntar para você, profissional de segurança do trabalho, fala, olha, você falou que não era para mim abrir a CAT, agora o trabalhador ganhou, tem que indenizar ele. E aí? Entendeu? Então essa bucha vem para nós. E isso é uma parte do direito, não é uma parte da segurança do trabalho. A nossa conduta é gerir esses procedimentos. A conduta do advogado que é orientar a empresa se deve ou se não deve abrir a CAT. Então isso que nós precisamos entender. Não assuma uma responsabilidade que não é sua. É a mesma coisa, você faz a investigação de acidente e conclui que é uma doença do trabalho. Essa determinação não é sua, essa responsabilidade não é sua. Essa responsabilidade é do médico. Porque nós, profissionais de segurança do trabalho, nós atestamos acidentes do trabalho. Através da investigação a gente pode concluir, não, é um acidente de trabalho. Quando se trata de doença, só um médico pode atestar se é uma doença do trabalho ou não. Ok? Então não assuma uma responsabilidade que não é sua. Tiago, esse procedimento é obrigatório? Não, pessoal, não é. Se você não quiser fazer, você não precisa fazer. Só que o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma base para vocês protegerem o seu cliente ou a empresa no qual vocês trabalham. Tá? Então, fazendo esse passo a passo, o teu cliente, a tua empresa, ela vai estar protegida, entre aspas. Por quê? Se a empresa foi acionada na justiça por algum motivo, você tem documentos, tá? Você tem documentos para respaldar a empresa. Que daí o trabalhador entrou na justiça, então você vai pegar toda essa documentação, vai levar para o advogado. Falar, olha, doutor, eu tenho essa documentação aqui. O advogado vai usar isso como prova favorável à empresa. Se a empresa vai ganhar ou não na justiça, é outros 500, cada caso é um caso. Ok? Mas o que a gente tem que pensar é que qualquer ação que a empresa sofrer, ela vai estar amparada. Ok? Então é por isso que nós fazemos esse procedimento. Então, pessoal, resumindo, um trabalhador confirmado, ele confirmou o Covid, ele tem que estar afastado. Normalmente ele já está, então quanto a isso é tranquilo. Tá? Porém, ele deu confirmação, você vai fazer uma investigação de acidente para identificar possíveis pontos de contaminação além da empresa ou dentro da empresa também, que às vezes o trabalhador vai falar, ele vai te atestar que ele se contaminou na empresa. Falar, olha, eu acho que foi na empresa porque disso, ele vai te dar uma justificativa e você tem que anotar isso na investigação. Não fraude a investigação porque isso também pode ser prejudicial a você, profissional de segurança. Então você vai fazer a investigação de acidente lá e anotar o relato do trabalhador. Após a investigação, você vai encaminhar esse trabalhador ao médico do trabalho para que o médico faça o laudo desse trabalhador identificando o nexo ou não. Lembrando que para esse trabalhador retornar ao trabalho, ele também tem que fazer um exame de retorno ao trabalho, porque é aconselhável. Tá? Com o resultado do laudo do médico, você vai encaminhar para o jurídico da empresa e pedir um parecer. Olha, eu preciso de um parecer para saber se eu devo ou não devo abrir a CAT. Daí, o advogado vai te orientar o que fazer. Se você abre ou se você não abre a CAT.
se a empresa deve ou não deve abrir a CAT. Então, de uma forma resumida, pessoal, é isso daí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, não sei onde que você está assistindo esse vídeo, ou no Facebook também, a gente está publicando esse vídeo no Facebook. Então, pessoal, se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, acompanha a gente. Nós temos conteúdos diários relacionados à segurança do trabalho. Agora nós estamos com foco de prevenção ao Covid-19. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Amanhã tem mais, hein?